Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês a implementação utilizando a linguagem C do código do algoritmo de busca por profundidade, mais conhecido como DFS. Nesse vídeo eu vou estar utilizando o código do site Programmix, que vai estar nesse link aqui, eu vou estar deixando também na descrição do vídeo. Eu recomendo que antes de assistir esse vídeo, assista o vídeo do código de busca por largura, o BFS, que algumas das funções que eu vou utilizar aqui, eu já expliquei naquele vídeo. Então eu não vou estar explicando de novo nesse, então é bom você dar uma passada lá para estar conferindo, que seriam justamente as funções relacionadas à criação do grafo, a adição de novas arestas e assim sucessivamente, Eu vou estar explicando nesse vídeo apenas a função que muda do outro vídeo para cá, que lá a gente usa o BFS, nesse aqui a gente vai usar o DFS, então eu vou estar explicando só ele. De resto, são todas semelhantes ao do vídeo anterior, Então, o DFS, como o próprio nome já diz, Deep First Search, ele faz uma busca por profundidade. Então, ele vai primeiro, você passa um nó inicial para ele, e ele vai indo de nó filho em nó filho até chegar em uma folha, até chegar em um nó que não tem mais nenhum filho. Aí depois ele volta para o nó anterior, vê se esse nó anterior não tem outro filho e vê novamente os demais filhos até que ele encontra uma folha de novo, Então por isso que ele é chamado de Deep First, ou seja, profundidade primeiro, porque ele checa, diferente do largura, que checava todos os filhos primeiro, para depois checar todos os filhos de cada filho. Esse daqui ele vai até as folhas e depois ele volta para o nó anterior e ver as demais folhas também. Então, como é que esse algoritmo aqui funciona, A gente passa aqui o nosso grafo e a gente passa o nosso nó de início, que aqui ele chama de vertex, Aqui a gente vai criar uma lista de adjacência, que ela é uma lista do tipo nó, e a gente vai estar fazendo ela receber a nossa lista com os vértices filhos daquele nó inicial que a gente passou, Então, por exemplo, quando a gente cria o nosso grafo, a gente tem aqui 4 nós diferentes, E a gente tem aqui o 0, o 1, o 2 e o 3. E o 0 ele vai ter conexão com 1 e com 2. O 1 ele vai ter conexão com 2 e com 0. E o 2 ele vai ter conexão com 0 e com 3. Lembrando que, como aqui é duplamente direcionado, então eles a conexão vale tanto para a ida quanto para a volta, Por isso que se 0 for conectado com 1, o inverso também é verdade, E o seguinte, então essa lista aqui que eu estou recebendo, cadê? Essa lista aqui vai ser justamente todos os nó filhos, Os nós que eu vou ter conexão com o meu nó que eu passei. Que no caso aqui, ele está passando o 2, Ele está chamando a função, está passando o nosso gráfico, que é esse aqui, e está passando o nó 2. Então, quem seria os nós que o nó 2 tem conexão? Seria o 3, o 1 e o 0, Então, essa nossa lista aqui, nesse primeiro momento, ele vai receber o nó 2, 3 e 0. E esse tempo aqui, ele é uma cópia dessa mesma lista. Beleza. Então, o que é que ele vai fazer aqui agora? O nosso grafo, ele tem uma lista semelhante ao do outro algoritmo, que é a lista dos nós visitados, que é justamente para a gente fazer essa verificação, se ele foi ou não verificado. Então, ele vai pegar esse nó inicial que a gente passou, e atribuir 1, porque quando é 1, quer dizer que já foi visitado. Quando é 0, quer dizer que não foi. E ele vai falar aqui que já visitou, Então, aqui ele falou que já visitou 2, que foi o primeiro que a gente passou lá, Certo. Aí, o seguinte. Enquanto temp null for vazia, ou seja, lembrando que nosso temp nesse primeiro momento, ele é aquela lista lá que tem justamente
os filhos, né, que o 2 tem conexão, que seria o 1, o 0 e o 3, né? Então ele tem esses 3 aí. Então, cadê? Aqui. Então, enquanto tempo não for vazia, enquanto tiver elementos aí, quer dizer que ainda tem nós a ser verificados, né? Bem, e o que é que isso aqui faz, né? Lembrando, antes da gente chegar aqui, que o nosso add list é uma lista, só que é uma lista encadeada, né? Então, quando a gente faz aqui graph igual a add list vertex, a gente está pegando o primeiro nó que tem, que se a gente for olhar aqui em cima, né? Ele vai estar apontando para outro nó, né? E assim vai se fazendo a lista, né? Então, o que é que Connect Vertex recebe? Ele vai pegar esse temp, que é a mesma coisa da minha lista, e vai pegar o valor numérico desse primeiro nó que tem, né? Que é que ele salva aqui no int vertex. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe ali que ele vai começar com o 3, né? Porque o próximo que ele vai visitar vai ser o 3. Então aqui ele vai estar recebendo 3, né? Nesse Connected Vertex. Isso porque, se a gente for olhar aqui também, né? Que isso aqui está printando o nosso grafo, né? Utilizando lista de adjacência. E aqui a gente vê que no Vertex 2, né, a lista de adjacência que tem nele é 3, 1 e 0. Então o primeiro que ele vai pegar vai ser 3. Aí ele pega o valor 3, salva aqui em Connected Vertex. E aí ele verifica. Esse meu, o 3, né? Ele pega aqui o Connected Vertex. Olha na lista de visitados. Se ele vê que não foi visitado ainda, ele vai e executa recursivamente a busca por profundidade, só que dessa vez passando o 3 como nó, né? E aí depois que ele verifica, vai fazendo essa verificação sucessiva, né? Recursivamente. Aí ele vai e passa para o próximo. Aí ele vai começar a verificar agora o 1, né? E aí depois ele novamente, enquanto um tiver filho, vai verificando recursivamente. E aí depois ele vai para o 0. Até que ele verifica todos os nós que vai ter no meu grafo. Então é isso, né? Esse é um pouco mais simples que o outro, né? Justamente por conta da recursividade, ele simplifica. Mas esse é o algoritmo de busca por profundidade. Espero que tenha lhe ajudado, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato com a gente que a gente vai estar lhe ajudando. Até a próxima.